Palma pra elas e eu já começo, como vocês estão vendo, né, no vídeo, não rolou nenhum suspense com quem eu tô aqui dessa vez, Andressa Delgado. Que legal te receber aqui, você tão jovem, já fez tanta coisa, 26 anos, né? 27, acabei de fazer 27 anos. Assim, continua muito jovem. Andressa, você é colunista, você é produtora de conteúdo, você é podcaster, você é youtuber, você, enfim, é curadora, você é sócia fundadora da Perifacom, da Perifagamer, e eu poderia ficar aqui falando muito tempo sobre tudo que você já fez e tudo que você vem se arriscando a fazer. E eu queria começar perguntando sobre a Perifacom. Porque a Perifacom é a primeira convenção nerd da periferia. E você estava lá quando isso começou a ser idealizado. Por quê? O que motivou você e a galera que estava com você a, sei lá, começar a criar esse espaço dentro da periferia? Primeiro, agradecer o convite, sei que estou muito feliz. A Perifacom, ela nasce muito de uma ideia de que a gente precisava democratizar a cultura nerd, geek, pop. E porque a gente gosta, né? A gente sempre consumiu de algum jeito. Videogame, por exemplo, jogar na casa de um amigo que tinha. Então, sempre se rodízio do videogame ou o corujão nas lan house. Então, uma cultura muito forte de lan house, né? Principalmente CS, que era uma coisa assim que eu cresci com meu irmão fazendo. E uma parada muito de não consigo acessar os grandes eventos, mas eu curto e eu quero ter essa experiência. Então, vamos fazer o nosso, mas era muito para ser uma feira de quadrinhos, né? Que a gente começa a idealizar ela no final de 2018. E aí ela acontece em 2019. Foi um tempo muito curto, né? Foi. Nossa, como que vocês colocaram de pé um projeto desse em 4 meses? A gente é doido. É muito difícil montar um evento desse. Sim. Eu falo que o meu maior orgulho foi, eu não saí devendo nada, banco ninguém, mas também não ganhei dinheiro nenhum. Mas eu acho que foi um start para tudo isso que eu até agora venho fazendo, assim. Então é uma parada muito importante para mim. De 2019 para 2022, a Perifacom rolou agora em julho aqui em São Paulo. Teve a pandemia no meio. Prejudicou vocês? Como foi essa caminhada de 2019 para cá? Quantas pessoas foram em 2019? Como a pandemia chegou? E como foi agora em 2022? Cara, a pandemia obviamente afetou a gente, porque né, o setor da cultura que literalmente precisa que as pessoas se aglomerem, foi um setor assim que sofreu muito, né? Só que ao mesmo tempo a gente foi se redesenhando, entendendo a nossa importância dentro do mercado. Então a gente acabou fazendo um evento online, acabou indo desenhar projetos com marca, então acabei fazendo coisas com a Netflix, com outras marcas e foi entendendo outro lugar que nos cabia, assim. Então ao mesmo tempo acho que foi um momento de muito aprendizado. Em 2019 a gente ficou entre 6, 7 mil pessoas, agora em 2022 a gente recebeu 10 mil pessoas no total. E qual é a estrutura que vocês levantam, assim? Porque eu imagino que você correu atrás de patrocinador, você correu atrás de incentivo, você correu atrás de muita coisa para colocar esse evento de pé. Então, como é a estrutura disso? E aí, também, para a pessoa que está assistindo, fala, tá, eu quero ir ano que vem. É só chegar, tem que pagar ingresso? Como funciona? Agora tudo mudou, né? Essa segunda edição, ela foi muito organizada, por isso que eu acho que esse tempo da pandemia ele foi importante para amadurecer algumas coisas. A Perifacom acabou entrando dentro dos produtos que eu tenho da empresa com meu irmão, né? Que é Irmãos Delgado, que a gente faz outras milhares de coisas. E aí a gente veio com uma equipe mais organizada, então era o trabalho das pessoas, né? A primeira edição, a Perifacom não era meu trabalho, era quase um hobby, assim, que a gente estava desenhando. E aí eu perdi o trampo, o Igor perdeu o trampo, eu tive que voltar para casa da minha mãe. Foi um momento meio de aposta numa parada muito importante que conectou as pessoas, porque as pessoas abraçaram, porque era só para ser uma feira de quadrinhos. Então, de uma feira de quadrinhos que ia ser, sei lá, no térreo da fábrica de cultura, a gente ocupou 7 andares, porque as pessoas falaram, cara, a gente tá precisando disso aqui. A gente precisa disso aqui.
Então, essa segunda edição, ela veio mais organizada, a gente teve, sei lá, 300 pessoas trabalhando, nesse esquema todo de montagem, de pré-produção, a nossa equipe interna e fixa, mais uma galera volante que a gente contratou. Então, tem toda uma coisa de, a gente quer contratar a galera da quebrada e devolver uma oportunidade, assim. Eu sinto que eu tenho como se fosse uma dívida, sabe? E eu preciso fazer essa roda girar e trazer uma galera junto comigo, que é essa oportunidade que chegou para mim, que chegou para o meu irmão. Isso é muito importante. E como faz para ir? Tem que pagar ingresso? Não, a Perifacon é de graça. Eu acho que o lance das pessoas abraçarem o evento é a coisa dele ser de graça, porque é isso, assim, acho que tem uma coisa que vale a pena falar, que é a periferia consome. Então, ela não é um evento só lúdico, que você vai assistir uma palestra. Ele é um evento que tem o Beco dos Artistas, por exemplo, que esse ano a gente trouxe 60 artistas de várias quebradas, inclusive de fora de São Paulo. Então a galera estava vendendo sua arte, teve gente que era 2 da tarde, acabou tudo. Então isso mostra que a galera quer consumir. Óbvio que é em outro modelo, então o cara, a mina, ele vai estar vendendo num outro valor, que não é um valor que é de uma convenção. Mas isso mostra que existe uma vontade da galera de acessar quadrinho, acessar jogos. A gente tem a praça de alimentação, então a gente chama a galera do bairro, faz a economia criativa, né, essa grana girar entre as pessoas. Isso é muito importante, né? Muito importante. E é bom lembrar, quando a gente fala desse mercado de entretenimento, mercado de cultura pop, é tudo muito caro, cada vez mais caro. Se você pegar, sei lá, um ingresso de show que 7, 8 anos, custava ali mais ou menos, sei lá, R$200. Hoje não é menos de 700, 800 reais, às vezes mais de 1.000. Então, como você vai abrir esse espaço para uma galera que não vai conseguir pagar esse ingresso, mas também quer curtir um show, também quer ter acesso à cultura, também quer ter acesso a conteúdo, a coisas legais. Então, é muito importante isso. E aí, da Perifacon, vocês foram criando outras frentes também, que é a Perifa Gamer, que mais? A Copa das Favelas. Eu fui experimentando, assim, eu fui entendendo que eu pairei no mercado, que é louco, porque eu tava fazendo as coisas e com meus sócios a gente tava fazendo porque era o nosso sonho. Uhum. Era uma vontade, sei lá, de 7 pessoas que, quando a gente fez a primeira edição da Perifacon, só uma tinha ido, por exemplo, numa CCXP. Então a gente foi desenhando o evento como a gente achou que deveria ser, como a gente imaginou que era para ser. E daí eu falei, agora acho que a gente tem que ir para outros caminhos, né? Então, dentro da Perifacon, a gente tem a parte de desenvolvedores de jogos, que é a galera da quebrada que está fazendo seu próprio jogo, que está tentando entrar no mercado. Mas a gente também entende a importância dos esportes eletrônicos. Então, eu fui testar com meu irmão fazer a Copa das Favelas, que foi um campeonato que a gente fez com favelas de todo o Brasil. A galera montava um time, conseguia um patrocinador, então estava no auge da pandemia, né? Foi tudo online. E aí a gente falou, vamos premiar essa galera. Então a gente foi experimentando. Aí vamos desenvolver aqui um curso para a galera que quer começar a streamar. Porque eu acho que tem uma parada muito louca que é a gente está experimentando novas tecnologias, novos empregos, novas formas e linguagens e a periferia acaba sendo excluída, né? Hoje tem jogos que rodam em celulares que eles não precisam ser muito tecnológicos, né? Então é preciso pensar campeonatos para trazer essa galera, para a gente conseguir descobrir novos talentos, né? A gente tem muita gente boa no mercado, só falta uma oportunidade. Entre esses novos talentos que você já viu, tem alguma história de alguém que conseguiu esse espaço? Cara, eu acho que na Perifa, assim, de olhar, assim, muitos artistas, gente que já foi para fora, para gringa, que a primeira oportunidade que teve de expor foi na Perifacon. E aí depois estava trabalhando com alguma marca, sabe? Foi descoberto ou foi trabalhar no Beco dos Artistas de outra grande convenção. Para mim, eu fico muito feliz quando eu vejo os artistas que estavam no Beco indo expor na CCXP. Porque a ideia é essa, né? Não é um evento que ele acabe em si mesmo, é uma ponte que a gente quer construir. A gente quer que a galera entenda que a periferia tem muitos talentos e pessoas precisando de oportunidade. Eu bato muito nessa tecla da oportunidade, porque eu acho que foi isso que aconteceu, assim, na minha história, sabe? Alguém parou e falou, Andressa, quer fazer isso? Quer testar isso aqui? E eu fui, assim. Então, são coisas que literalmente mudam a vida das pessoas. A gente tem mina fazendo jogo,
Agora tem o Sudereal, né? Acho que se eu não me engano, esse mês eles foram para o Canadá. Então é um estúdio que desenvolve jogos pensando a estética negra, né? Então tem um jogo que é baseado num quadrinho que vai falar sobre a relação de duas pessoas que estavam vivendo a questão da escravidão. Então você vai jogando com eles e vai descobrindo algumas coisas. Então são esse tipo de outras narrativas, sabe, que é preciso incluir. E sabe por que isso é importante? A gente sempre fala isso em relação a filmes e produções, porque você traz o olhar de quem está vivendo aquilo. Quantas vezes a gente não viu histórias de periferia, histórias de pessoas pretas sendo contadas por pessoas que não são de periferia, por pessoas brancas, e isso é muito problemático. Então você trazer esse olhar de fato de quem está ali dentro, de quem sabe do que está falando, é muito importante, abrir essa oportunidade que a Andresa está falando, e fazer as pessoas olharem para a periferia, porque as pessoas não olham para a periferia. Então, o que você faz é muito importante. Eu fico muito feliz quando você conta histórias de pessoas que, de fato, conseguiram essa oportunidade através do que você fez. E aí você falou sobre a sua história, que você também teve essa oportunidade. E aí agora eu queria fazer aquela pergunta, enfim, super filosófica que existe em entrevista, mas e você? Quem é a Andresa? Cara... Eu acho que eu sou essa mina, assim, que tá o tempo todo conectada e pensando em formas de criar oportunidade, assim. Eu olho muito a minha história e eu olho com muita gratidão para as pessoas que abriram portas para mim. Então, quando eu tô fazendo algum projeto de curadoria de animação, eu tô sempre o tempo todo conectada, olhando as redes sociais, olhando as pessoas que estão desenhando, porque eu quero trazer essas pessoas para trabalhar comigo ou indicar elas para os novos trabalhos, assim, sabe? Eu acho que a minha mente, ela tá o tempo todo turbilhando, assim. Eu tô o tempo todo criando projetos, assim. Eu fico pensando, às vezes eu olho e falo, nossa, a gente já faz muito com pouco, assim. Imagine o dia que a gente tiver acesso a muito, assim. E você veio de onde? Eu sou baiana, né? Os meus pais vieram me trouxeram muito novos para cá. Eu tinha 2 anos de idade. Aquela história, né? Vim para São Paulo tentar uma oportunidade. A gente morou muito tempo no Capão Redondo, né? Zona Sul. Inclusive foi onde aconteceu a primeira Perifacon. E eu fiquei por muito tempo lá, fui descobrindo as coisas, né? Fiz cursinho, aí passei na faculdade, passei por cotas. Mas também, durante a minha história, fui entendendo que eu não cabia dentro da universidade, assim. Então eu saí, entrei de vários cursos e acabei que eu não terminei nenhum, mas fui entender que eu tinha uma outra parada para fazer, assim. E aí eu fico o tempo todo, sei lá, fazendo outros cursos, conectadas de outros jeitos, assim. Eu acho isso muito louco, porque a gente acaba tendo uma visão muito fechada de que não, para eu ser alguém, eu preciso estar na universidade. E aí eu fui entendendo que, putz, talvez não, eu vou conectar de outro jeito. E é muito louco, assim, mas enfim, eu sou muito grata, porque muitas coisas que eu faço hoje eu aprendi na universidade. Essa coisa de vocês fizeram em 4 meses, porque era sempre assim, né? Precisava fazer uma coisa, precisava fazer uma arrecadação, vamos fazer uma cervejada, vamos fazer uma festa? Vamos arrecadar desse jeito? Então, essas coisas, assim, é muito das coisas que eu aprendi na universidade. Nossa, é muito interessante te ouvir, assim, porque, enfim, a gente tá conversando aqui há, sei lá, poucos minutos, assim, mas dá pra ver que você, de fato, é uma mente muito inquieta, uma mente que pensa muito nos outros, em abrir oportunidade, e aí, enfim, já teve algum momento ao longo desses anos, sei lá, da Perifacon pra cá, de 2019 pra cá, que você parou e pensou... Que saco, por que não é mais fácil? Qual foi essa dificuldade, esse momento que você parou e falou, sei lá, eu preciso de alguma ajuda aqui, por que esse mundo é tão... Eu acho que, na verdade, o tempo todo, assim, porque essa edição, por exemplo, da Perifa, retomar a Perifacon nesse cenário que a gente está entendendo que, a vacina chegou, vamos conseguir avançar no cenário da cultura, conseguir voltar nessa retomada, e patrocinador, e dinheiro. Eu acho que a minha maior dificuldade hoje é convencer uma marca que vale a pena investir na Quebrada. É muito doido, porque, por exemplo... Ainda.
eu tô agora com um projeto para dezembro, eu já tô me descabelando, porque eu preciso, é uma grande oportunidade, a gente precisa arrecadar grana para esse projeto, e eu não sei como vou fazer, mas ele vai acontecer. Igual a Perifacon, ela aconteceu. Óbvio que hoje está um pouco mais fácil, né? Primeira edição a gente fez com vaquinha, conseguimos um patrocinador ali que salvou. Mas, por exemplo, eu não tinha equipe remunerada, todo mundo voluntário, né? Essa é a segunda edição, a gente conseguiu pagar as pessoas, etc. E tinha mais os voluntários, né? E aí, essa coisa de conseguir arrecadar dinheiro, sempre pega, porque eu tenho que convencer o cara que, a galera na quebrada toma Coca-Cola, porque na cabeça do cara, da mina, enfim, a galera não tá tomando outra coisa, não tem acesso a esse tipo de coisa. Ou às vezes mesmo porque, eu sou mulher negra jovem. Às vezes, eu nunca esqueço desse dia que eu fui numa reunião, eu tinha uma reunião com um dono de uma marca de camiseta. E aí eu cheguei e aí os caras ficaram, você que veio pra vaga de costureira. E aí foi muito louco, porque o problema não é ser costureira. Inclusive, eu trabalhei de muita coisa na minha vida, garçonete por muito tempo. A questão é, eu tinha reunião com o dono da bagaça toda, sabe? E aí, esses são os lugares que me cabem, sabe? Para algumas pessoas. Então, é sempre essa dificuldade, mas que, é isso, vamos pro arrebento. Eu acho que muitas das coisas que eu faço, eu olho, eu falo, esse lugar a gente já explorou e vai ser mais fácil para a próxima geração. Uhum. Você está resistindo bravamente para as próximas gerações. E é isso que você falou, é um extremo se conectando com o outro, né? Então, você vem na periferia e você vai para, enfim, uma área comercial da cidade, enfim, alguma área com prédios de luxo e grandes construções, e você chega lá e bate na porta do dono da empresa, que talvez, ou, enfim, com certeza nunca foi para uma periferia, não sabe como é. E como você conecta esses dois mundos? É muito difícil. Eu acho, às vezes eu falo assim, cara, é muita besteira, porque é muita falta de conhecimento mesmo dessa galera. Essa edição, por exemplo, a gente teve acesso, a gente ficou uma semana tendo acesso a um comercial que era depois da novela, numa das maiores emissoras do país, que a gente conseguiu ter acesso, e a gente conectou com um estúdio de favela, a gente fez uma animação, um negócio muito bonito, que era uma chamada para o nosso evento. Quem sabe, é muito caro ter acesso a comercial em qualquer emissora. E a gente teve, assim, sabe? Depois, quando você vai olhar e fazer aquelas contas de tipo, onde saiu, sabe? Você vai colocar na ponta do lápis, a gente acaba tendo acesso e muita visibilidade. Então, é até besta não querer ter a sua marca atrelada a isso. E essa edição foi muito legal. A gente teve um patrocinador master, a gente teve turma da Mônica, a gente teve painel de Super Choque. Então, assim, a gente avançou um pouquinho nesse game, assim. Então, acho que ano que vem eu já não vou ter tanta dificuldade para chegar e falar, quer ser patrocinador da minha terceira edição? Assim espero. Assim espero. Andresa, aqui nesse quadro, eu sempre pergunto para as mulheres que vêm quais são as mulheres que inspiraram. E aí, no seu caso, eu acho importante a gente aproveitar que a gente está falando da galera da periferia e de todas essas pessoas que você dá oportunidade dentro da Perifacon. E aí a minha primeira pergunta aqui é: quais são então as mulheres artistas fodas que estão ali na Perifacon e que vale a pena a gente parar e dar uma olhada? Cara, a Tainá Félix, ela é uma mulher negra desenvolvedora de jogos, ela tem um estúdio. Ela é muito, muito foda, assim, ela tá ensinando games agora, inclusive no circuito, na periferia. Acho que ela é uma mulher incrível, assim, sabe? E ela foi um encontro, assim, porque eu tinha a tarefa, eu cuido também da programação e faço essa curadoria do que vai ter no evento. E aí, na primeira edição, a gente decidiu que a gente queria ter uma sala de jogos. A gente não sabia muito bem o que ia ser essa sala de jogos. E eu encontrei Tainá num evento e ela falou, putz, eu faço jogos. Eu falei, não, então a nossa sala vai ser de desenvolvedores de jogos, não vai ser de jogos comerciais que a gente já vê aí com muito espaço. Então, assim, foi um encontro assim, muito da hora, uma mina muito foda, que faz um trabalho muito da hora. A gente tem essas discussões sobre mulheres na tecnologia, então acho que ela puxa um carro muito importante aí, uma bandeira muito importante aí das mulheres na tecnologia, principalmente nos games.
uma mulher que te abriu portas. Cara, minha primeira chefe, porque é isso, né? Eu fiz direito, eu fiz alguns semestres de direito, fiz ciências da natureza, fiz letras. Assim, eu rodei até entender, tipo, talvez não. E a Fifi, né, a Mariana Fidelis, ela foi minha chefe, eu era estagiária, né, eu estava fazendo direito e a gente desenvolveu um guia das trabalhadoras domésticas que é como se fosse, né, eu nunca vou esquecer essa fala de uma trabalhadora doméstica falando, cara, isso aqui é minha Bíblia. Literalmente ela colocava dentro da Bíblia dela e aí, sei lá, às vezes a patroa falava uma coisa para ela, falou, vou consultar aqui no guia, porque era literalmente umas coisas de lei trabalhista. As mulheres foram... principalmente, né, as domésticas foram conseguir direitos depois de 2013, né, direitos trabalhistas. Então, foi um trabalho muito legal, assim, de conseguir democratizar em algum lugar até essa coisa de acessibilidade para as leis, assim. Então, a gente ficou muito tempo trabalhando junto, ela me abriu portas, assim, foi muito importante para a minha história. Demais. E o que você hoje, 27 anos... falaria pra Andresa lá de trás, de, sei lá, 12, 13? Cara, pra sonhar, eu sempre fui muito cética. Sério? Assim, muito cética, muito cética. E é tipo essa coisa, eu achava muito besteira essa coisa, ai, sonha, você tem um sonho? Não, eu quero viver o agora, muito prática. E aí, depois que eu comecei a trabalhar com a Perifacom, depois que a produtora, né, cresceu, que agora a gente tem um escritório, a gente, tem 20 funcionários. Uau, que demais. Eu falei assim, eu quero sonhar, assim. Aí eu sempre fico colocando metas e coisas e vale a pena sonhar. Acho que é um combustível muito, muito foda. E às vezes eu olho e falo assim, eu trabalho com ficção e com essa coisa de pensar outras possibilidades e outros mundos, exatamente porque é um combustível. A gente precisa sonhar, porque a realidade, às vezes, ela é muito dura. Né? Ainda mais se tratando de periferia. Então a gente tem que, sonhar, porque a gente precisa mudar a nossa realidade e, além de mudar a nossa realidade, conseguir mostrar para as pessoas que, não é só violência, não é só essas coisas que ficam pintando o tempo todo. Tem muita potência criativa, muita gente boa na quebrada. E aí, para encerrar, tem muitas palavras que quando a gente vai conversar sobre vários assuntos que são importantes hoje, são palavras que a galera fala muito e acabam virando clichê, né? Então, o tal do empoderamento feminino, mas tem uma palavrinha que eu acho importante a gente falar sobre, que é a questão do aliado. Como ser um aliado ou uma aliada da periferia? Ai, cara, isso é muito importante, porque eu sinto que as pessoas, elas ficam, são problemas que essa galera tá vivendo, então eu vou apoiar aqui com uma hashtag. Não, tem que divulgar. Se você tem possibilidade de oferecer mão de obra, trabalho, ofereça. São pessoas que, que partem de história totalmente diferente, mas que se colocaram à disposição porque... vale a pena, sabe? Então, acho que é um pouco mãos à obra, assim, eu sei inglês, faz sabe? Tem uma galera precisando de aula de conversação, corrigir um negócio, traduzir um negócio. Eu sou muito prática, sabe? Eu sempre falo para meus amigos, você quer ajudar? Precisa disso, disso, disso aqui, entendeu? Acho que essa coisa do discurso das ideias, beleza, ser antirracista, legal, mas vamos pro arrebento junto com a gente. Onde está a Andresa Delgado na internet? Como as pessoas te acham? Você é colunista, podcaster, youtuber, então quais são os seus canais? Onde a gente te encontra? Eu tô em todas as redes sociais, Andresa Delgado, e aí tem o portal Perifacom, escrevo lá, mas às vezes eu tô escrevendo em outros lugares também. Tem o meu podcast, que é o Lança Brava, né, que é um MesaCast. E é isso, eu tô por aí, assim, mas se você entrar no meu Twitter, você já vai encontrar o Andresa Verso. E nunca parada, né? Você já tem muitos projetos pela frente. Esse de dezembro, rola um spoiler? Assim, uma palavra misteriosa, alguma coisa. Olha, nem eu tô acreditando, assim. A cabeça dela fritando, assim, o que eu posso falar? Assim, nem eu acredito que isso vai acontecer, porque eu lembro, 3 anos atrás eu falando, a gente tem que estar nisso aqui. A gente tem que estar nisso aqui. E aí a galera falou, você tá viajando, Andresa. E aí quando chegou o convite, eu falei, Então, assim, sabe essa coisa da oportunidade? Vai ser, assim, elevado à máxima, assim.
Ela tá muito feliz, então, ó, não sei se você que tá assistindo aí pegou a dica, enfim, tem algum palpite, mas vamos aguardar, porque em dezembro a gente vai, então, conferir esse próximo capítulo na vida dessa mente inquieta que é a Andresa. Andresa, obrigada, viu? Adorei te conhecer um pouquinho mais. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Eu sei que não é fácil, eu sei que muitas vezes você deve cansar, mas é muito importante o que você faz e eu agradeço em nome de todo mundo, como você disse, é um problema de todo mundo, é uma questão de todo mundo, então todo mundo tem que sim se engajar, se envolver e falar muito sobre isso. Então, obrigada, parabéns mais uma vez e tamo junto. Ai, tamo junto. Obrigada pelo convite. Valeu mesmo. É isso, gente, a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!